Da minha maior dor, um propósito de vida. Um dia eu orei ao Senhor Jesus dizendo que se Ele me curasse da depressão, eu viveria a minha vida inteira contando para o maior número de meninas e mulheres que Jesus se importa com as nossas dores. Jesus plantou flor onde havia dor e me submeteu a processos de florescimento. Eu vivo o Floresça em Terra Seca com a minha própria vida. E eu sou a Ju, uma louca por Jesus florescendo em Terra Seca. E este é o meu propósito de vida. Eu fiz a oração: Jesus, se o Senhor me curar, eu contarei para o maior número de meninas e mulheres. E chegou o momento de compartilhar com outras mulheres, com outras meninas, todo o meu processo. Para te encorajar a acreditar que por mais que você se sinta um graveto seco, um pedacinho de pau, sem nenhum tipo de valor, sem nenhum tipo de vida, o Senhor ainda é Deus suficiente na sua história para te fazer florescer no seu pior momento. Gerar um testemunho dói. E gerar testemunho não é de um dia para o outro. Leva tempo. E por levar tempo, muitas de nós estamos desistindo no meio do caminho porque pensamos que Jesus está nos punindo, que Ele se esqueceu da gente, que nos abandonou. Mas quando na verdade Ele apenas nos atraiu com cordas de amor para o deserto, para nos falar quem é Ele e revelar quem somos nós para Ele. É nesse processo de florescer em terra seca que nós geramos valor, porque nós vamos conhecer um Deus que é valoroso na nossa história. Sabe, muitas vezes nos meus processos de florescer em terra seca, eu pensava em me matar. Eu pensava que a morte seria a solução imediata para aquela situação. Já que Deus não se importa comigo, então para que continuar vivendo? Amadas, durante muito tempo, os pensamentos de suicídio ficaram circulando na minha mente e me apontavam um caminho de morte, decretando o fim para minha história. Eu estava com depressão, crise de ansiedade, em um relacionamento completamente tóxico, vivendo o extremo, o auge da dependência emocional. Eu era uma menina feliz, alegre, divertida, fazia faculdade, tinha muitos amigos, vivia a vida que todo mundo desejava. Mas dentro de mim uma coisa não se conectava e eu não me sentia preenchida. Parece clichê falar sobre isso, mas os processos de florescer em terra seca foi um processo necessário na minha história para chacoalhar toda a minha estrutura. Antes de cair na depressão, antes de viver a dependência emocional, eu vivia uma vida completamente afastada da presença do Senhor. E parecia que eu era muito feliz na vida que eu vivia. E eu precisei ser atraída para o deserto para entender que aonde eu estava não era o lugar que o Senhor queria que eu vivesse, e o que eu fazia da minha vida, as escolhas que eu escolhia, não eram as escolhas que me faziam verdadeiramente florescer. Era tudo muito raso. Eu não tinha raízes para ter um crescimento saudável. Por isso que Ele me atraiu para o deserto. Por isso que Ele me atraiu com cordas de amor. Parece um pouco desconectado viver um processo de dor, mas é necessário para que nós possamos entender que aquilo que nós estamos vivendo não é a vontade de Deus. E a única forma de Jesus nos trazer um tipo de alerta, um despertar, é literalmente nos fazendo viver um deserto. O Floresça em Terra Seca, hoje ele é o cumprimento do meu propósito de vida, mas ele já foi a minha maior dor, já foi o meu pior sentimento, e ele também já foi uma ideia, a ideia de me matar. Eu não somente tive pensamentos, mas algumas tentativas de suicídio. E eu quero contar para vocês ao longo dos vídeos esse processo de florescimento, que não foi fácil. Não tem como romantizar o florescer. Gente, florescer é flor, que maravilhoso contar uma história bonita, uma história cheia de conquistas. Olha onde ela está hoje, não tem como romantizar o florescimento. Florescimento, antes de dar flor, ele é uma semente onde a gente olha para ela e fala, não tem vida dentro desse negócio, tem mais não, gente. Uma semente só da flor? Não tem condições. O processo de florescimento exige com que aquela semente seja enterrada, seja ali plantada, e durante muitos dias você olha para aquele jarrinho e fala, ixi, essa semente se perdeu aí dentro. Essas terras sufocaram essa semente. Não tem como gerar vida daquela sementezinha. Caso perdido. Só que por dentro dessa terra muitas coisas acontecem. Muitas coisas fazem com que essa semente, ela simplesmente force tudo o que ela é e tudo o que ela tem para ela gerar flor. Sabe, amadas, nesse processo que muitas de nós vivemos de morte, nós somos uma semente. E para a semente germinar, ela tem que forçar esse crescimento. O Floresça em Terra Seca, ele é para meninas e mulheres improváveis. Meninas e mulheres improváveis florescendo de dentro para fora e assumindo protagonismo de suas histórias. Em um verdadeiro equilíbrio ao cuidar do nosso corpo, alma e espírito. Porque nós somos mulheres intensas e inteiras. Corpo, alma e espírito. É por isso que eu estou aqui, para compartilhar com vocês os processos de como que o Senhor tem me ensinado, porque são processos de florescimento contínuo, não tem um tempo exato.
Esse processo de aprender e reaprender a me apaixonar pelo meu próprio corpo. Depois de ter vivido a obesidade, depois de ter vivido a cirurgia bariátrica e todo o excesso de pele, que faz com que muitas vezes você se olha, que eu me olhava no espelho e falava, não, eu não me amo. O meu corpo conta uma história de rejeição. O meu corpo conta uma história de preconceito. O meu corpo conta uma história de limitações. Mas em meio ao processo de florescimento, eu tive que olhar para o meu corpo e me perdoar. E entender que as palavras que eu lançava contra mim mesmo me tornavam a minha pior inimiga. Eu não precisava de ninguém vivendo um preconceito para comigo. Eu não precisava de ninguém debochando do meu corpo. Eu era a minha maior inimiga. Todos os dias diante do espelho eu tinha algo para me criticar, para me sabotar. E me odiar comprometia o meu florescimento. Hoje eu também quero falar dos processos internos, desses conflitos que existem dentro de cada uma de nós, mas que ninguém vê. Mas por não ver, muitas vezes passa imperceptível. As nossas mágoas, as nossas inseguranças, as crenças limitantes, os nossos bloqueios, os traumas que nós vemos carregando durante toda a nossa história. Relacionamentos que não deram certo ficam sendo marcados aqui dentro e ninguém vê. Mas nós precisamos falar desses conflitos internos que existem dentro de cada uma de nós. E precisamos cuidar também do nosso espírito, conhecendo Jesus que se importa com as mulheres. Esse Jesus que não te abandonou, que não me esqueceu, mas que também não vai passar a mão nos nossos erros. É por isso que o deserto é um tempo de tratamento. Não é uma punição, mas é uma transformação de Deus nas nossas histórias. Ele está nos submetendo a processos onde a nossa identidade, que foi tantas vezes corrompida e afastada da presença dele, precisa ser cuidada, curada, para que nós possamos nos aproximar de novo do Senhor. Florescer em terra seca não é fácil, não tem como romantizar esse processo, mas é necessário falar que não tem nada de animador em um processo de transformação, de rejeição, de esquecimento, de metanoia, em um processo que vai exigir de nós, mulheres em processo de florescimento, muitas renúncias. E é necessário falar desse processo justamente para que você e muitas outras amadas não se percam no meio do caminho pensando que é porque está muito difícil que não vai dar certo. Pelo contrário, o seu deserto ele vai fazer com que você crie forças dessa semente que é a sua vida, para que através da força você cresça e floresça. Mas não sozinha, não simplesmente jogada ao acaso, tendo Deus direcionando você a viver processo de florescimento em meio ao deserto. E o que é um deserto, amadas? É um lugar seco, é um lugar árido, é um lugar solitário. Mas é justamente nesse deserto que nós vamos aprender a crescer para baixo. Antes da florzinha, antes da semente germinar para cima, ela cria raízes para baixo. E criar raízes para baixo, criar raízes internas, significa criar raízes em um relacionamento com Deus e em um relacionamento com você. Eu costumo dizer que as duas perguntas que movem as nossas vidas é quem é Jesus e quem sou eu para Jesus? E buscar as respostas dessas perguntas é justamente o que move as nossas vidas. Quanto mais você descobre quem é Jesus, mais você descobre quem é você para Jesus. E é justamente nesse processo que está o nosso florescimento. Nessa descoberta da nossa identidade. Mas que nossa identidade está firmada em quem Ele é. Deserto é lugar de buscar água para as raízes da sua semente que está em processo de germinação. E Jesus, Ele é a água da vida. Sabe quando você vê que ninguém quer te ajudar? Sabe quando você olha para o lado e não vê nada de animado na sua história? É porque as suas raízes precisam crescer para baixo, buscando água naquilo que só Jesus pode fazer com que você seja nutrida no meio desse deserto. Amadas, nós estamos aqui para gerar testemunhos através da palavra do Senhor Jesus, em processos leves e divertidos, cheios de desafios e verdades. Eu sei que por estar muito pesado o seu processo, parece que não tem nada leve. Mas quando a gente simplesmente entende que esse processo não é uma morte, não é para nos causar morte, mas é para nos causar vida, algumas coisas começam a ser mais leves. Isso não significa que vai te isentar dos problemas, das preocupações ou dos dias difíceis, nem das lágrimas. O seu processo ele vai ser gerado com as suas lágrimas regando as suas raízes, mas não lágrimas de dor e sofrimento o tempo todo. São lágrimas de quebrantamento, lágrimas de adoração, lágrimas que vai fazer com que cada vez que você coloque o seu joelho no chão, você pode também tocar o céu. Processos leves e divertidos, não no sentido de serem processos engraçados, processos sem nenhum tipo de propósito, ou pode deixar a minha vida para lá, que vai florescer de qualquer forma, não. Leves e divertidos porque esse processo não é para sua morte, ele é para gerar vida. E divertido não no sentido de ser engraçado, mas de ser satisfatório no Senhor. Algumas coisas nas nossas vidas, na nossa mente, na verdade, precisam ser despertadas. Peraí.
Isso aqui que eu estou vivendo não é para me gerar morte, mas é para me fazer me desprender de algumas coisas, renunciar a algumas vaidades, renunciar a algumas bagagens pesadas que muitas vezes a gente quer trazer de temporada para temporada. Já era para você ter deixado algumas coisas no seu passado, mas continua trazendo. Aí no deserto, aquele peso se torna um peso insuportável de carregar. E aí você começa a deixar algumas coisas para trás. E é justamente nesse deixar algumas coisas para trás que o processo se torna leve e divertido, no sentido de você vai começar a entender que Deus quer que você viva e não que você morra. São processos também cheios de desafios e verdade. Porque não tem como você viver um novo tempo, ir para uma nova temporada da sua vida de forma simples, não. É desafiador. Por isso que muitas de nós ficamos no meio do caminho, porque nós não sabemos viver desafios. E é por isso também que é necessário ser um processo cheio de verdade. Porque a palavra de Deus é a única que pode nos curar e nos libertar. Mas a palavra de Deus também é a única que pode apontar os nossos erros sem nos matar. Pelo contrário, quanto mais a palavra de Deus aponta os nossos erros, as nossas fraquezas, as nossas inconstâncias, as nossas inconsequências, as nossas burrices, podemos dizer assim, estamos entre nós. A palavra de Deus, quanto mais ela vai apontando os nossos erros, os nossos pecados, e você aceita aquela correção através da verdade de Deus, pode ter certeza que o coração quebrantado de uma mulher em processo de florescimento é exatamente aquilo que vai fazer ela florescer. Muitas mulheres no processo do deserto se fecham, se trancam, põem uma armadura no meio do coração, na frente do coração, e não permitem Jesus transformar. E aí o processo fica cada vez mais difícil, cada vez mais duradouro, porque a gente não se permite a ser curado, tratado, transformado pela palavra de Deus. E é essa verdade do Senhor que também vai nos direcionar a um novo lugar. Às vezes, nossa verdade nos conduz para uma direção, mas a verdade de Deus quer que a gente se converta, faça meia volta e viva outros processos. Ele tem o caminho, o jeito e a direção certa de nos fazer florescer em meio ao deserto. E Jesus investe pesado em mulheres improváveis. E ele está levantando uma geração de mulheres que vão impactar o mundo com a sua fé e beleza. Nós estamos aqui para vencermos nos processos e vivemos pequenas doses do nosso extraordinário todos os dias. Amadas, vocês não vão ver uma Ju perfeita, vocês vão ver uma Ju real. E eu quero falar com mulheres reais, com as mulheres improváveis, com aquela que a sociedade fala assim, ixi, não tem mais jeito. Mas ao mesmo tempo são mulheres imparáveis, mulheres que não desistem. Bom, eu quero compartilhar os meus testemunhos muitas outras vezes por aqui, em muitos outros processos, porque eu acredito muito que quando conta-se um testemunho e fala início, meio e fim, parece que ouvir o testemunho da outra é fácil, mas existe por trás de todos os testemunhos um processo, e eu quero compartilhar o processo de cada um desses testemunhos, de cada testemunho, justamente para que outras mulheres possam olhar para suas próprias vidas e falar, poxa, não é só comigo, com ela também aconteceu isso. É uma forma de encorajar outras mulheres a crer em Deus que age no silêncio, mas que não para de trabalhar em nosso favor. E antes de Deus dar tantas coisas que talvez você pede para Ele, sejam desejos do seu coração, o Senhor vai fazer algo na sua vida que somente Ele pode fazer. É por isso que Ele tira muitas coisas da gente. Justamente para que nesse processo solitário você fique desesperadamente procurando os olhos de Jesus no meio do seu processo. É com Jesus, amado, que nós vamos florescer no pior momento da nossa história e gerar um testemunho que aponta Ele, ou foi Ele que fez na minha vida. Eu era uma improvável, eu não tinha condições nenhuma de florescer, eu não tinha condições nenhuma de levantar da minha cama, eu não tinha condições nenhuma de empreender, eu não tinha condições nenhuma de ser líder de um ministério, eu não tinha condições nenhuma de falar do amor de Deus, porque eu não me sentia amada, mas espera aí, agora Ele me apontou um novo caminho, Ele fez com que eu florescesse em terra seca. É sobre você e Jesus. O florescer em terra seca, ele é selado por uma lágrima de renúncia da minha história. Eu venho de uma depressão, dependência emocional, relacionamento tóxico, crise de ansiedade e pensamentos de suicídio. E algumas quase tentativas de suicídio também. Porque naquele momento da minha história, eu pensava que Deus tinha me abandonado, que Ele tinha se punido, afinal eu era uma pecadora. Eu tinha escolhido afastar da presença do Senhor. Ninguém me tirou, ninguém me influenciou. Eu fiz uma escolha. Eu não quero mais estar na presença do Senhor. Eu sabia quem eu era. E por muitas vezes na minha cabeça eu pensava assim, não, Deus não se importa comigo, Deus se importa com as outras filhas, Deus se importa com as meninas que são crentes, que continuam na igreja, que seguem aquela doutrina bonitinha. Eu, uma pecadora, eu, alguém que manchei meu corpo, que manchei a minha identidade, que coloquei outros amores na minha história, eu sei quem eu sou. Não, Deus não se importa comigo.
por viver aqueles processos de acreditar fielmente que Jesus tinha me abandonado, que ele não queria saber de uma pecadora, os pensamentos de morte norteavam a minha vida a tomar uma decisão. Vai que é uma vez para nunca mais, acaba logo com essa dor. Só que quando, na verdade, o Senhor ele queria me transformar no meio daquele deserto, ele queria atrair a minha atenção para ele de novo. E no meio daquele processo todo, eu estava em casa um belo dia e passava na televisão, eu não prestava atenção no que estava dizendo, mas passou na televisão o anúncio de uma minissérie da Record, essas minisséries bíblicas, e falava assim, Lia floresceu em terra seca. E na hora que eu ouvi aquilo, eu falei assim, florescer em terra seca? Peguei um papel, uma caneta, anotei na minha Bíblia, na verdade, aquilo que estava passando na televisão, e coloquei na bio do meu Instagram, porque eu sou dessas, que tudo que eu ouço eu gosto de anotar para não esquecer. E tudo que é importante eu coloco na minha Bíblia. E aí eu coloquei aquilo e falei assim, florescer em terra seca, será que é possível ainda dar um novo sentido na minha história? Porque no momento que eu passava, todos os meus sonhos estavam completamente frustrados. Sabe, eu não via solução na minha vida. Parece que Deus realmente, ele não queria que eu florescesse, que eu vivesse um dia feliz. Eu não tinha mais força na minha alma, na minha mente, nem no meu corpo para levantar da cama e conquistar aquilo que um dia eu tinha sonhado. Os meus sonhos estavam todos mortos. E quando eu ouvi aquilo, alguma coisa despertou dentro de mim, um novo comando chegou na minha mente, florescer em terra seca. Será que é possível ter vida dessa minha morte? Só que o tempo passou e aquela palavra ficou esquecida. Mas de fato, Deus não ficou à parte com a minha situação. Ele continuou me submetendo a processos de florescer em terra seca quando eu já tinha esquecido daquele novo comando. Só que alguma coisa virou dentro de mim, uma chavinha abriu dentro de mim. Florescer em terra seca. E ali eu comecei a buscar em Deus, em meio ao pior processo da minha vida, algum tipo de ajuda. Quando na verdade eu cheguei na presença do Senhor cheia de sentimentos egoístas. Eu vou voltar para Deus para pedir que a minha vontade seja feita, mas ali ele me atraiu para o deserto. Ali ele falou assim, não, dessa vez você não vai receber uma bênção e vai embora de novo, menina. Você vai ficar. E aí eu fui diante de Deus pedindo ao Senhor mil coisas, milhões de coisas, inclusive a restauração de um relacionamento que não era vontade do Senhor. E quanto mais eu orava, nada Deus fazia. Mas cadê o Deus que todas as vezes que eu voltava para ele, que eu buscava ele alguma ajuda, ele me abençoava? Será que esse Deus se esqueceu de mim? Será que as minhas orações não estão chegando ao céu mais? Mas eu fui desse tipo de pessoa que durante toda a minha vida, desde pequenininha, eu chegava diante de Deus só para pedir. E aí quando eu recebia, eu saía fora. E aí, nesse processo de deserto, eu cheguei com a mesma característica. Vou pedir a Deus aquilo que eu quero e amém. Vou continuar vivendo a minha vida. Só que não foi da forma como eu pensava que seria. O meu processo de florescimento, eu cheguei diante de Deus despejando nele uma lista de pedidos e ele simplesmente me atraiu para o deserto, me segurou ali e se silenciou. Deus ele não falou mais nada, nem que sim, nem que não. Um silêncio ensurdecedor, desesperador. E eu fiquei desesperada para ouvir o que Deus tinha para me dizer naquele tempo da minha história. E foi nesse silêncio ensurdecedor, nessa busca constante de tentar e querer a todo custo ouvir a palavra de Deus, é que eu fui criando raízes para baixo. E fui descobrindo um Jesus que se importava comigo, mas que não estava contente com a situação que eu vivia. Eu era um graveto sem vida na presença do Senhor, mas no mundo eu tinha muito valor. Mas um valor que não era compatível com aquilo que Deus queria que eu vivesse. Por isso que na hora que eu cheguei na presença, ele falou, não, dessa vez eu não vou te responder, dessa vez eu não vou fazer aquilo que você pede, porque tudo que eu te dou está te afastando de mim. Eu não conseguia pegar as bênçãos que Deus tinha me dado toda a vida, desde quando eu era criança, e permanecer na presença dele. Pelo contrário, eu pegava o que ele me dava e fazia, e saía da presença dele para fazer coisas que não eram da vontade dele. Eu pedi ao Senhor a cirurgia bariátrica. Eu era muito gordinha. E eu orei durante muito tempo da minha adolescência, Senhor, Senhor, Senhor. E quando eu tive um corpo mais magro, um corpo digno de ser cobiçado por outros, pelos homens, o que eu fiz? Eu doei o meu corpo. Eu fiz do meu corpo um próprio mercado, como se eu fosse um produto na vitrine. E doei o meu coração para quem não soube me cuidar. E fui o quê? Totalmente machucada em um relacionamento raso. Deus não queria aquilo. Deus não queria que eu pegasse a minha nova forma de um corpo, de um biotipo padrão, mais ou menos padrão, de uma sociedade, e colocasse eu no mercado, como se eu fosse qualquer uma. Ele queria me proteger, ele queria me cuidar. Por isso que quando eu fui atraída para o deserto, o silêncio de Deus me fez criar raízes, porque eu precisava ouvir a voz do Senhor. E aí, nesse processo de ouvir a voz do Senhor, foi onde eu comecei a entender que a minha vida tinha algumas coisas que não eram coisas que me fariam viver. Seria a minha morte. Na verdade, foi a minha morte.
As minhas escolhas me mataram. Os meus amores me mataram. As coisas que eu fazia que pareciam no mundo ser dignas de muitos aplausos me mataram. A sensação que hoje eu tenho, quando eu olho para trás, é que eu fui muito bem aceita no mundo. E eu fui passando um cartão de crédito, achando que aquilo era infindável, sabe? Mas um dia a conta chegou. Eu saí da presença do Senhor com mais ou menos 14, 15 anos. E eu fui voltar para a presença do Senhor com quase 30 anos. 15 anos afastada da presença do Senhor. Eu saí uma menina, cheia de sonhos, e voltei uma mulher completamente morta, sem expectativa nenhuma de futuro, apenas querendo a morte. Ou Deus fazia aquilo que eu queria que ele fizesse. E ali no deserto, eu aprendi a ser como Jesus é. Porque no deserto não tinha amigos, no deserto não tinha namorado, no deserto não tinha emprego, no deserto não tinha dinheiro, só tinha Jesus. E aí eu tive que aprender a olhar para ele, para poder sair daquele deserto, para poder florescer em meio ao pior momento da minha história. Eu era uma pecadora, uma mulher improvável, morta. Às vezes eu pensava assim, poxa, como que eu vou chegar diante de Deus e pedir Deus ajuda para alguma coisa, sendo que eu quis sair da presença dele? Quando eu estava feliz, quando eu tinha dinheiro, quando eu tinha vida, quando eu tinha beleza, eu doei tudo pro mundo. Como que eu ouso chegar diante da presença do Senhor Jesus e pedir, oi Senhor, tô aqui de volta, sendo uma pecadora, tendo as minhas mãos tão sujas, tendo o meu corpo tão sujo? Eu não orei pedindo Jesus para visitar o meu quarto, mas um dia ele esteve dentro do meu quarto. E eu senti a presença dele. E por sentir a presença dele do meu quarto, eu voltei a orar. Não com palavras, mas em lágrimas. Um belo dia, amadas, no pior momento da minha história, quando eu nem imaginava que haveria possibilidade de florescer, eu não conseguia dormir naquela madrugada. Na verdade, muitas madrugadas eu não conseguia mais dormir. Eu já tinha perdido toda a minha beleza de vida. Eu que era feliz, divertida, cheia de sonhos, fazendo faculdade de psicologia, tendo muitos amigos, saindo de segunda a segunda, tendo dinheiro para cobrir os meus gastos, não conseguia mais ser feliz fora dos holofotes da vida das pessoas. E dentro do meu quarto eu vivia um universo completamente paralelo. Para as pessoas eu era a Ju, super divertida, super alta e tal, mas dentro do meu quarto eu era uma morta. E teve essa madrugada que eu não conseguia dormir. A minha cama parecia que pegava fogo. E eu pensei assim, sabe de uma coisa? Eu vou deitar no chão. Peguei o meu travesseiro e fui deitar no chão duro mesmo, porque eu queria que o meu corpo se sentisse satisfeito em alguma coisa e eu não conseguia. Quando eu deitei no chão, coloquei o travesseiro, deitei no chão, parecia que o chão tinha pregos e eu também não consegui ficar no chão. E aí eu fui voltar para a cama e naquele impacto de ficar de joelho entre o chão e a cama e dar aquele impulso para poder me levantar, eu senti um bálsamo, um vento, sabe, inundando todo o meu ser. E naquele momento eu experimentei algo que eu tinha experimentado na infância, a presença de Deus. E eu fiz uma pergunta para o Senhor: Jesus, o Senhor está aqui? Ainda há tempo de orar? Ainda há tempo de voltar? O Senhor ainda quer me ouvir? E sabe, amado, naquela noite eu não consegui fazer uma oração, mas eu chorei muito. Eu chorei e consegui dormir. Coisas que há muito tempo eu não conseguia dormir. E desde aquele dia, todas as madrugadas eu tinha um encontro com Deus. Continuei saindo, continuei bebendo, continuei indo para as baladas, continuei afastada da presença do Senhor, mas eu comecei a orar. Porque depois que aquele bálsamo entrou dentro do meu quarto, eu senti um convite do Senhor. É hora de voltar, filha. Só que eu não conseguia renunciar às coisas do mundo. Eu não conseguia renunciar ao amor, os amigos, a vida de balada, mas eu fui começando a viver processos que eu fui encurralada a tomar algumas decisões que estavam me fazendo florescer sem raízes, ter muito destaque, mas que não eram o destaque que Deus queria me dar. Fazendo faculdade de psicologia, cheia de projetos e sonhos meus, que não me faziam crescer na presença do Senhor. Pelo contrário, tudo aquilo que eu queria me levava para longe do Senhor. E aí eu acredito fielmente que teve um momento da minha história que Jesus falou assim, não, é só até aqui que os planos dela dão certo. E eu comecei a perder tudo que era minha segurança. Faculdade, estabilidade financeira e a estabilidade emocional. Porque sem controle das minhas emoções, você pode ter muitos sonhos, muitos projetos, ter muitos amigos, ter uma vida digna de ser invejada por outras pessoas, mas sem estabilidade emocional, parou. Você não consegue avançar, você não consegue florescer. E foi nesse momento da minha história que Jesus entrou, colocou uma pedra no meio de todos os meus sonhos e falou assim, agora você só sai desse lugar se você entender um novo caminho, um caminho vivo, um caminho que não te leva à morte. E eu posso te dizer que eu custei a entender que aquele não de Deus em toda a minha história era para minha vida e não para minha morte. E por muitas vezes eu briguei com Deus. Por que Deus? Por que comigo é tão mais difícil? Por que comigo o Senhor não responde mais as minhas orações? Por que comigo? E ele foi respondendo cada um dos meus porquês, me submetendo a processos. E eu posso contar outra coisa para vocês? Os meus processos foram muito, muito, muito lentos.
Mas com Jesus na minha história, eles foram contínuos. Porque por mais que eu não tinha forças para caminhar, por mais que eu não entendia o novo caminho que Deus estava me apontando, por mais que eu não queria abrir mão daquilo que me impedia de conhecer a vontade de Deus, o Senhor continuou sendo contínuo na minha história. E não desistiu de mim nos meus processos. Quando eu tinha que renunciar a alguma coisa, eu não tinha vontade de renunciar, porque aquilo estava impregnado dentro de mim. Quanto mais eu segurava aquilo, mais a presença contínua de Jesus na minha história me fazia entender que segurar aquilo era a minha morte. E aí, com dor, com desespero, chorando, eu abria mão daquilo. Porque por mais que eu não queria, ele não desistia de mim. E ele me apertava tanto, ao ponto de, na dor, eu aceitar viver os processos de Deus. Por isso que eu falo que florescer em terra seca não é fácil, mas é necessário viver um tempo de aprendizado, um tempo de metanoia, de transformação, de crescimento em meio à rejeição. É necessário você viver um sentimento saudável de Jesus, depois de ter experimentado a dependência emocional, um relacionamento tóxico. Eu reconstruí a minha história diante do Senhor de dentro do meu quarto. O Senhor me levantou do chão do meu quarto e me fez florescer ali, em meio à dor, em meio a choros, em meio a dias que eu rasgava os meus sonhos. Parece que nunca vou casar, parece que nunca vou ser mãe. Deus está literalmente me punindo. Teve uma vez que eu perguntei para Jesus assim, Senhor, eu vou gargalhar de novo? Eu vou gargalhar de novo? Eu não dizia sobre sorrir, gente, aquele sorriso assim, amarelo. Eu dizia sobre gargalhar. Deus, eu vou gargalhar de novo porque eu não gargalhava. Eu não via graça na vida, eu não tinha prazer em sorrir, porque a minha vida era chorar, chorar e chorar. O deserto foi o meu quarto, de portas trancadas, vendo as coisas pelo celular. Muitas pessoas florescendo, conquistando diplomas, quando na verdade eu tive que renunciar à faculdade. Muitas amigas minhas casando, tendo filhos, quando na verdade eu tive que renunciar a um relacionamento. Muitas pessoas conquistando bens materiais e eu passando dificuldades financeiras. Florescer em meio ao deserto nos faz ter todos os dias escolhas a tomar. Escolhas que nos levam para Deus e escolhas que nos afastam de Deus. E parece que a nossa mente, ela está acostumada, ela está programada a fazer escolhas que nos afastam de Deus, porque as escolhas que nos afastam de Deus são mais rápidas, são mais fáceis, e está todo mundo indo por aquele destino. E aí, de repente, você precisa florescer em meio ao deserto, na terra seca, tomando decisões que parecem ser impossíveis de serem tomadas, mas que são necessárias para o nosso processo de florescimento. Sabe, durante todo o meu processo de florescer em terra seca, que não foi de um dia para o outro, que demorou anos, para que eu pudesse me recuperar dos anos que eu tinha gastado fora da presença de Deus. E o nosso erro é esse. Muitas vezes você fica a sua vida inteira fazendo coisas que não são da vontade de Deus e quer que as coisas sejam de um dia para o outro na presença de Deus. Quanto mais tempo o nosso coração fica preso às coisas do mundo e à necessidade de querer que Deus seja um Deus de imediatismo na nossa história, mais o nosso processo se torna lento e muitas vezes paramos. Eu digo isso por mim. Eu digo isso pelas vezes que eu fiz orações querendo ensinar Deus a ser Deus. Eu digo isso pelas vezes que eu disse para Deus, eu não quero uma outra pessoa na minha história, eu quero aquela pessoa. E seja feito conforme a minha vontade. Eu fazia orações certas, mas orações erradas. Aliás, eu fazia orações para a pessoa certa, mas eu era a pessoa errada. Eu era egoísta. E eu queria usar Deus como o meu gênio da lâmpada. Eu vou esfregar e os 3 pedidos vão ser feitos nas minhas orações. Mas Deus, ele não é desse tipo de Deus. Ele é soberano. Ele é poderoso. E ele está preocupado não com o seu casamento, não com a sua vida financeira, ele está preocupado com a sua alma. Porque quando o seu espírito e a sua alma florescer, você vai florescer na sua história. Só que muitas vezes nós queremos florescer na nossa história e nem a gente se importa com a nossa alma. Alma, salvação, cura, não. Eu posso casar, eu posso amar o meu amado, eu posso viver uma vida de empreendedor, eu posso ter o melhor emprego maravilhoso da vida. Como assim, cuidar do meu interno? Não, depois. Me dá isso aqui primeiro, Jesus. Depois a gente conversa sobre o meu espírito. Não, peraí. Eu vou viver a minha vida inteira no mundo. E aí, quando eu tiver velha, quando eu tiver uns 40 anos, eu me conserto, Jesus. Eu volto pra sua casa, eu me converto, eu batismo. Deixa eu casar. Deixa eu ter filhos. Aí, quando meus filhos estiverem mais ou menos numa idade ali dos 4, 5 anos, eu frequento a igreja para os meus filhos terem uma fé firmada no Senhor, mas agora ainda não é tempo. E aí, com esses pensamentos que a gente tem, ele fala, não, eu quero você nova. Eu quero a sua juventude, eu quero a sua força, eu quero a sua empresa, eu quero seus sonhos, eu quero seu casamento, eu quero tudo. E aí, você entende que não é sobre pedir Deus a sua vontade, mas é sobre ser a vontade de Deus. E somente no deserto que você consegue florescer assim. Durante toda a minha vida, eu tive muitas palavras do Senhor, porque eu cresci dentro da igreja. Eu quis afastar da presença do Senhor.
E durante toda a minha vida, quando eu era criança, eu ouvia palavras dizendo, olha, Deus tem isso pra você, Deus tem aquilo pra você. E eu não me importei com aquilo que Deus dizia ao meu respeito, porque parece que o que Deus diz ao meu respeito vai acontecer de qualquer forma. Eu não preciso me proteger, eu não preciso andar no caminho pela qual é o caminho do propósito. Todos os caminhos parecem que são lícitos. Havia uma promessa do Senhor sobre a minha vida. E quando eu fui crescendo, eu fui me afastando cada vez mais daquela promessa. E, acima de tudo, eu também não fui sendo uma mulher que cumpriria aquela promessa. E quando chegou o momento do Senhor cumprir aquela promessa na minha vida, Ele sabia que a pessoa que eu era, onde eu estava, com quem eu me conectava, não eram compatíveis com aquilo que Ele estabeleceu sobre a minha história. Nos meus processos de florescer em terra seca, eu busquei muito a presença do Senhor, não porque eu via em Jesus a oportunidade de crescer, mas é porque eu estava desesperada e eu precisava me segurar em algo, já que todos os meus amuletos no mundo parece que estavam quebrados. Eu tentei me segurar no amor e ele me traiu, me rejeitou. Eu tentei me segurar nos meus amigos, mas eles também estavam caindo. Eu tentei me segurar nas baladas, mas parece que aquilo não fazia mais sentido. Eu chegava em casa de uma balada e eu tinha crises de ansiedade. As fotos no Instagram eu estava sorrindo, mas quando eu chegava em casa era morte. E aí, no meio daquele processo onde eu comecei a buscar do Senhor, a palavra de Deus começou a me trazer vida de novo. De dentro do meu quarto, eu comecei a ler um versículo, outro versículo, uma história, a ouvir pregações, a cantar louvores. E no meio desse processo, onde eu queria que Deus fizesse a minha vontade, Ele foi me fazendo ser a vontade dEle. E uma das vezes, nas nossas conversas, minhas com Deus, eu li um versículo em Esther 4,14, que dizia assim, quem sabe se não foi para você viver um momento como este que Deus te levou à posição de rainha. E aquele versículo, ele tomou conta de mim de uma forma tão intensa que eu comecei a lembrar das promessas de Deus sobre a minha vida. Ju, quem sabe não é para você viver esse momento de uma forma diferente para que Deus te leve para onde um dia, lá na sua infância, Ele falou que te levaria. Parecia incoerente com a minha situação de vida porque eu estava morta e pecadora. Eu fiz coisas que desagradou o Senhor. Aos meus olhos, a minha sentença era única. Não, Joevelyn. Deus, Ele não se importa com você. Não, Ju, Deus, Ele não vai se importar com esse pedido seu, porque você quis sair da presença dEle. Uma voz me dizia o tempo todo, já era, acabou. A minha identidade estava completamente manchada, mas Deus precisou tirar a minha identidade antiga e me dar uma identidade nova. E no deserto, Ele fez esses dois processos. Ele me fez renunciar à identidade antiga e começou a me fazer descobrir a identidade nova através da palavra do Senhor. E esse versículo de Esther 4,14 marcou a minha história. No início eu ri, porque eu desacreditei que Deus poderia fazer aquilo comigo. Eu ri não porque eu duvidei de Deus, eu ri porque eu duvidei de mim, da minha improbabilidade. Como assim? Deus vai me fazer ser aquilo que Ele disse na minha infância? Olha o tanto que eu já vivi depois daquele dia, depois daquela promessa. Olha o tanto de coisas que eu fiz. É impossível eu ser aquilo que Deus disse. Mas esse versículo de Esther 4,14 norteava a minha história para continuar dizendo dentro de mim, como um rugido de um leão que estremece a nossa terra, Ele não desistiu daquilo que um dia Ele te disse. E aí eu comecei a entender que todo aquele processo que eu estava vivendo era para voltar para o caminho que eu tinha me afastado, para que a promessa do Senhor se cumprisse na minha história. E quanto mais eu fui descobrindo quem era Jesus, através da palavra dele, eu fui amando viver os sonhos dele, não de um dia para o outro. Depois de um tempo de processo, de muitas brigas com Deus, de tentar ensinar Deus a ser Deus, eu fui me submetendo aos processos de Cristo, eu fui me rendendo, eu fui me quebrantando, até porque eu não tinha forças para fazer mais a minha vontade. Eu não tenho vergonha de dizer que foi pela dor que o Senhor Jesus me atraiu para o deserto. Eu não fui para a presença do Senhor porque, um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou. Eu fui para a presença do Senhor porque eu não tinha forças para ir para nenhum outro lugar. E Ele me alcançou, do chão do meu quarto. De madrugadas com crises de ansiedade, de mutilação, de pensamentos de suicídio, de derrota, de frustração, de mendigar amor. Passando a madrugada inteira mandando mensagens para alguém que no outro dia nem queria me ver, nem queria me ler, mas queria me usar. E aí você começa a achar que doses mínimas de satisfação de um homem usando o seu corpo é amor. E o nosso valor vai se perdendo. Mas no deserto, o valor do Senhor começa a te dizer que você merece algo mais, algo a mais do que aquilo que um dia você cogitou ser uma linda história de amor. O deserto é um lugar de encontro com Deus. Mas também é um lugar de encontro com quem nós somos. E não é fácil se ver diante de um espelho tão cheio de defeitos, tão egoísta, tão fofoqueira, tão ciumenta, tão doente, tão derrotada. E diante dos olhos das pessoas, tão bonita, tão cheia de sucesso, tão cheia de vida,
tão cheia de likes, tão cheia de comentários dizendo o quanto você é boa em algo, mas no deserto o seu espelho revela outra coisa. Mas esse espelho que Jesus nos revela, ele não nos mata, ele nos traz a vida, ele nos atina, ele nos desperta. Opa, eu preciso ser como Jesus. Eu preciso entender como que Deus quer que eu seja. Poxa, eu tinha conceitos de feminismo envolvido em toda a minha história. Ser submissa a Deus, depois de ter participado de tantas palestras onde o meu coração humano aplaudia as ideologias feministas. Imagina me encontrar diante de um espelho e ser repudiada por Deus. Olha, eu te amo, mas isso que você está vestindo não é o que me agrada. Vem cá, deixa eu te vestir com roupas novas. E aí você precisa passar por esse processo de se desprender de tudo aquilo que até então era parte de quem você é, mas de repente não mais. Florescer em terra seca vai te colocar frente a frente com quem você é. E eu quero te dizer que você não é tão boa quanto você pensa, mas você também não é tão ruim quanto a sua mente muitas vezes vai dizer que você é. Nós precisamos buscar respostas no Senhor. E no deserto, é um tempo que Deus tira tudo que nos impedia de ouvi-lo e começa a falar com a gente de outras formas. Não mais através de um profeta que chega te dizendo, eis que Deus manda te dizer, agora Deus quer te dizer. Sem fazer ponte, é diretamente. Porque quando você começa a ouvir a voz de Deus de forma intensa e completa, você tem certeza. Essa é a palavra que me muda. Essa é a palavra que me cura. Essa é a palavra que me restaura. Como eu disse, durante toda a minha vida eu ouvi muitas palavras. Havia sobre a minha vida uma promessa. Desde criança, o Senhor manda te dizer. E eu ri dessa promessa porque eu desacreditei do meu potencial, do meu florescimento, da minha maturidade. Não porque eu duvidei de Deus, mas porque eu duvidei de mim. Só que no deserto, Deus começou a me lembrar tanto daquela promessa que eu tinha desde criancinha, que eu comecei a entender que aquele processo que eu estava vivendo era para Deus me transformar naquela pessoa que eu não era e que eu também não queria ser, mas que era a vontade do Senhor. Então eu fui me rendendo ao Senhor porque eu fui entendendo que eu não era minha, mas que eu era dele. E porque eu sou tua, Deus, eu me rendo para viver a sua vontade. Eu fui saindo do controle da minha história e fui entregando o controle da minha história para Deus. E parece que quanto mais eu me rendia para o Senhor, pior as coisas ficavam na minha vida. Mas havia agora, sobre a minha vida, uma nova palavra. Esther 4,14. O Senhor está te preparando para viver uma promessa. E por mais que eu desejasse viver aquela promessa do Senhor para minha vida, a minha história não me apontava um caminho vivo. De dentro do meu quarto, eu vivi durante muitos meses um florescimento escondido de todo mundo, onde eu não acreditava que Deus realmente cumpriria aquilo que ele disse para o meu coração, que ele disse para a minha alma, que ele disse para os meus ouvidos físicos, porque eu ouvi com os meus ouvidos físicos, não foi também só uma coisa que nutriu aqui dentro. Quando criança, eu ouvi através de um profeta, mas quando adulta, eu tive que aprender a ouvir através dele. E foi quando ele me disse, confirmando o que o profeta falou, que eu entendi que eu não era mais de mim mesma. E eu precisava me render ao Senhor Jesus. E aí eu comecei a florescer em terra seca, buscando forças, água, nutrientes, tudo na presença do Senhor Jesus. E quanto mais eu buscava Ele, mais as coisas do mundo iam perdendo o sentido. Mas não foi fácil, florescer em meio à terra seca. Um belo dia, eu falei assim, Senhor, existe uma promessa do Senhor sobre a minha vida, mas eu não consigo encontrar uma conexão com tudo que eu vivo, com aquilo que um dia o Senhor prometeu. E aí eu sentei na minha cama e comecei a anotar tudo aquilo que Deus tinha falado comigo desde criança, tudo aquilo que eu estava ouvindo Deus falar nos últimos tempos. Eu fui colocando tudo em papel, as minhas vontades, e eu fui escrevendo, trazendo diante dos meus olhos, à tona, tudo aquilo que parecia que era um propósito de vida, mas estava completamente desconectado na minha mente. Parece que era um monte de fio desencapado, que nada se conectava, que nada trazia uma luz. E aí eu parei tudo e falei, não, eu preciso me entender, eu preciso entender quem sou eu, o que Deus está querendo fazer na minha história. E aí o floresça em terra seca, essa expressão começou a nortear a minha vida de novo, floresça em terra seca, floresça em terra seca. E eu tinha entendido que era um direcionamento de Deus de florescer no deserto, mas floresça em terra seca parecia algo que estava, sabe, dentro de mim, que fazia parte da minha história, que aonde eu ia e tudo que eu era apontava um florescimento em terra seca. E eu falei assim, meu Deus, eu preciso entender o que essa expressão quer me apontar. E aí eu sentei e comecei a anotar tudo aquilo que estava na minha mente, tudo aquilo que era a palavra de Deus. Fui anotando, e eu escrevi em um papel, floresça em terra seca, com canetinha rosa, em um caderno. E enquanto eu escrevia tudo aquilo que eu fui ouvindo durante todo o meu tempo, meu telefone apitou. A mensagem de WhatsApp no meu telefone selou o floresça em terra seca com uma lágrima de renúncia. Enquanto eu escrevia, e eu olhei meu telefone, era uma pessoa do meu passado. Era uma pessoa do meu passado me mandando uma mensagem.
Enquanto eu estava ali respondendo o meu chamado para o Senhor, que me apontava o futuro, o meu passado me puxava de volta. E aí, na hora que eu peguei aquele telefone, eu pensei assim, Deus, será que é o Senhor enviando essa pessoa para minha vida de novo? O Senhor disse, não. Para você viver o meu propósito, você vai precisar se render todos os dias e se afastar e dizer não para aquilo que não é da minha vontade para você. Ele não é a minha vontade e ele te afasta do meu propósito. E eu com o telefone na mão e de um lado com o telefone na mão e do outro lado com o caderno, onde eu reescrevia o meu propósito de vida. E eu chorei e uma lágrima selou. Vou colocar até aqui, até tirei uma foto para comprovar que o Florescer em Terra Seca, ele é selado por uma lágrima de renúncia. E não é fácil renunciar. E não tem nada romântico no renúncia, mas é necessário para que nós possamos viver um tempo de florescer em nossas histórias, em nossa identidade, na sua história de amor, no seu ministério, ou naquilo que um dia será o seu ministério. Talvez você nem tenha um ministério hoje, mas vai ter. Porque se o Senhor te fizer submeter a processos de florescimento em terra seca, pode ter certeza que Ele vai usar a sua história, que Ele vai usar o seu testemunho para gerar outros testemunhos. Não é para a morte, é para a vida, mas também não é para passar a mão nos nossos erros, é para nos transformar, é para nos trazer metanoia. Naquele dia que eu sentei e escrevi tudo que eu pensava ser um propósito de vida, durante muitos outros dias eu tive que escrever e reescrever várias vezes aquilo que Deus estava formando na minha nova história, com uma nova identidade, com uma nova roupagem, depois de tudo que eu tive que me desprender no meio do deserto. E foi no deserto que todos os dias eu me ajoelhava diante do Senhor e falava, Jesus, qual é o seu propósito para minha vida? E por mais que eu tivesse uma vaga sensação do que é que seria o meu propósito, no fundo, os fios desencapados continuavam na minha mente. E eles só foram se conectando na proporção que eu me rendia para Deus. Jesus, eu quero viver o teu propósito de vida. Porque muitas vezes nós queremos viver um propósito de florescer em terra seca, de cumprir um chamado, sem estarmos prontas, mas Deus é quem diz, você está pronta ou você não está pronta. E eu fui escrevendo e reescrevendo Florescer em Terra Seca várias vezes. E eu fui passando por vários processos de florescer em terra seca para ter a minha identidade estabelecida em um florescimento saudável e contínuo na presença do Senhor. O Senhor restaurou a minha história e tem restaurado a minha história. Me deu uma empresa e um processo de me apaixonar pelo meu próprio corpo. Tem curado traumas, bloqueios e crenças limitantes todo o tempo da minha história. Em coisas que eu pensava que Deus nem se importava. Ele mexe naquelas caixinhas de segredos e abre um novo tempo no meu coração, na minha alma, e tem se revelado um Jesus que se importa comigo. E é sobre isso que eu queria falar. Sobre esse florescimento contínuo, em um processo de florescer em terra seca, que não é para nos gerar morte, mas nos gerar vida. De um Jesus que se importa com as mulheres, que tem investido pesado em uma geração de mulheres improváveis. Mulheres que sabem as suas limitações, mulheres que ouviram do mundo externo, que não. Essa daqui não tem condições de florescer mais. Ela é um caso perdido. Já tentou tantas vezes e não deu certo. Quem dirá que dessa vez vai dar certo? Quem dirá? A voz que vai te direcionar no meio do processo de florescer no seu deserto é quem vai te dizer. E não precisa da gente ficar forçando esse florescimento na vida dos outros, na presença dos outros. Naturalmente, as flores e os frutos vão começar a apontar que Jesus não desistiu de você. Sabe, amados, muitas vezes nós queremos dar frutos ao nosso próprio custo. Mas eu quero te dizer algo que eu aprendi no meio do meu processo de florescer em terra seca e eu quero compartilhar para que isso seja uma verdade presa dentro da sua mente. Flor e fruto é processo natural. Cuida das suas raízes, que naturalmente o seu testemunho dará flores e frutos. Flor remete ao nosso desabrochar e fruto daquilo que nós vamos começar a alimentar os outros. Nunca inverta as ordens. Nunca queira dar frutos antes de florescer. Floresça primeiro e depois dê frutos. O florescer exala perfume, mas depois do florescimento que vem os frutos. Depois daquilo que você se torna, é que você começa a ser. Florescer em terra seca exige etapas, exige processos e exige, acima de tudo, o entendimento que Deus é um Deus criador, tanto do ser humano quanto da natureza. E quando nós olhamos o processo de florescimento de uma semente, de uma plantinha, de uma flor, do que seja, você vai entender como que Deus trata a sua vida. O girassol é a minha flor preferida. Durante muito tempo ele foi. E o Senhor começou a me ensinar sobre o meu florescimento através do girassol.
É por isso que o Floresça em Terra Seca tem esse girassol como um símbolo, porque ele fala da minha identidade, ele fala daquilo que Deus foi falando comigo através do meu tempo precioso com ele. O girassol, para mim, depois que ele se abre, depois de passar todo o processo, de ser uma sementinha, de forçar a sua própria existência, de crescer em raízes, depois florescer, depois se abrir, para mim, quando ele se abre e fica voltado para o sol, é uma forma dele glorificar a Deus, porque muitas sementes são germinadas, mas poucas florescem em girassol. No meio do meu processo, eu me senti uma borboletinha presa dentro de um casulo. E quanto deve ser dolorido para aquela borboleta ficar dentro de um casulo sabendo que foi criada para voar? Por isso que o Floresça em Terra Seca também tem como símbolo uma borboleta em processo de florescimento, porque é muito difícil ficar presa dentro de um casulo querendo ser livre para voar. E é Jesus que coloca o nome dele, as digitais dele, nas nossas asinhas de borboleta. E no momento certo, depois de muito sofrimento, a borboleta também sai de um casulo. Esses post-its, eles são os versículos colados na minha história. Eu amo escrever em post-its. Eu amo escrever em post-it. E toda a minha história tem um versículo que me apontou que eu tinha que estar ali, que eu tinha que chegar ali e que eu tinha que ser transformada em uma nova pessoa para chegar onde Jesus quer que eu chegue. O post-it marca a minha vida porque existe versículos colados por toda a minha história, por todo o meu caminho. O versículo de Esther 4,14, ele marca a minha história. Existe uma promessa que foi feita quando criança, e o Senhor usou esse versículo para me apontar um novo tempo na minha história e é a base do versículo que eu caminho. A folha amassada, nesse ícone que vocês vão ver muitas vezes, nos planos de fundo do Floresça em Terra Seca, é a minha própria vida. Muitas vezes eu sinto a minha própria vida como uma folha amassada, como um rascunho pronto para ser jogado fora, mas Jesus abre aquela folha e fala, não, eu vou dar uma nova história para essa menina. Eu vou escrever um novo tempo em meio a cada dor que a vida causou nela. Jesus, ele mudou toda a minha história e tem mudado, porque eu sei que eu ainda não estou aonde o Senhor quer me levar. Mas só de ter saído do lugar de morte para um lugar que me leva a sentir cheiro de vida, para mim já é tudo. E eu dou glórias ao Senhor por tudo que ele fez. Até aqui o Senhor tem me ajudado. O Senhor me deu uma empresa, que é a Biju da Ju, tem me ensinado a me apaixonar pelo meu próprio corpo através de um processo muito leve e divertido, que é pega o balde, chuta o balde, que é um propósito do meu coração de viver esse processo de emagrecimento pós-cirurgia bariátrica de uma forma diferente daquela que eu vivi no passado. E também me deu um propósito de florescer através do empreendedorismo feminino. Afinal, eu sou uma empreendedora improvável, florescendo através dos processos da Biju da Ju, a minha empresa. Gente, Jesus mudou toda a minha história. E em cada dor que eu tinha, de preconceitos, de medo, de crenças limitantes, de bloqueios, flor foram plantadas na minha identidade. Por isso que eu floresci. E continuo florescendo, porque eu não quero deixar de viver os planos e os projetos do Senhor. Mas hoje eu quero começar um propósito de vida através desta plataforma para alcançar outras mulheres e dizer assim, o que Jesus fez na minha história, ele fará infinitamente mais na sua história. E eu quero te convidar a fazer parte do Floresça em Terra Seca e também fazer parte da sua história. E deixar com que o Senhor Jesus direcione aquilo que vai acontecer daqui por diante. Muitos outros vídeos serão gravados, muitos outros testemunhos serão contados e eu quero te convidar a pensar no seu florescimento de uma outra visão, através de uma outra ótica. E a acreditar fielmente que Jesus se importa com você. Ele se importa com as suas dores e ele não desistiu de você, mesmo com tudo aquilo que você já colocou na sua história. Ju, mas eu sou uma pecadora. Jesus se importa com você. Ju, mas eu me afastei da presença do Senhor. Jesus se importa com você. Ju, mas eu estou endividada até falar chega e eu não vejo perspectiva nenhuma de um futuro, de uma prosperidade. Jesus se importa com você. Ju, mas o meu casamento, Jesus se importa com você. Ju, mas a minha vida sentimental, você não... Jesus se importa com você. Ju, mas os meus sonhos, eles foram todos destruídos. Jesus se importa com você. Ju, mas o meu ministério, eu desisti do meu ministério, eu pequei, eu saí do ministério. Jesus se importa com você. Jesus se importa com as mulheres improváveis. Jesus se importa com as mulheres improváveis. E se você é uma mulher improvável, aprenda na presença do Senhor a se tornar uma mulher imparável. É por isso que eu te convido a fazer parte do Floresça em Terra Seca, onde da minha maior dor, um propósito de vida. Amadas, nós ficamos por aqui e até os próximos vídeos.